Olá para você, telespectador e telespectadora da Nova Diário do Brasil. É um prazer ter você novamente com a gente aqui em mais uma edição do programa Viva o Voto. Este programa que vai muito além das urnas, que discute muitas vezes políticas públicas nas mais variadas áreas. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui a diretora da unidade do Instituto Adolfo Lutz, aqui de Bauru. Isso mesmo, a senhora Virgínia Bodelão Riquini Pereira. Muito obrigado, Virgínia, de você ter aceito ao nosso convite para participar de mais uma edição do programa Viva o Voto. Eu que agradeço, esse convite para falar um pouco sobre essas políticas públicas e principalmente a ciência, tecnologia, um pouco da qualidade de vida das pessoas relacionadas à saúde pública. Olha, para você que ainda não conhece quem é a Virgínia, diretora do Instituto Adolfo Lutz aqui de Bauru, a gente vai começar exatamente sabendo um pouquinho da história de vida dela, também da formação acadêmica dela, até chegar aí à direção do Instituto Adolfo Lutz aqui de Bauru. Então, eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, Cerqueira César. E minha graduação eu vim fazer em Bauru, na Unesp em Bauru, em Biologia, então fiz a graduação, depois fui para Botucatu fazer mestrado, doutorado, toda a parte na área de saúde pública, na área de animais silvestres e as doenças relacionadas a esses animais silvestres. E tive a oportunidade também, um grande prazer, de fazer um pós-doutorado na Espanha. Então isso foi bem interessante, não somente pela parte científica, mas pela parte cultural, por conhecer um novo idioma, uma cultura nova na Espanha, e isso trouxe uma bagagem bem importante para ser utilizada aqui no contexto de saúde aqui no Brasil. Que época foi essa, Virgínia? Você lembra? Eu terminei, antes de vir para Bauru, começar no Instituto Adolfo Lutz, então eu fiz 2009 e 2010 esse pós-doutorado. Certo. E depois disso que eu vim para Bauru para assumir como pesquisadora científica no Adolfo Lutz em 2012. Então eu estou no Adolfo Lutz desde 2012. E a senhora assumiu a direção do Instituto quando? Então, foi um processo contínuo, eu fiquei na substituição da direção, e depois, em 2018, que eu assumi a diretoria do Centro Regional aqui de Bauru. 2018, aí já indo para praticamente 7 anos aí, Isso, exatamente. Da unidade sob a sua gestão. Agora, fala para a gente no dia a dia, para todos nós somos leigos, também me incluo nisso. Quais são as principais atividades aí do Instituto, desenvolvidas pelo Instituto Adolfo Lutz aí no dia a dia e também a abrangência regional dele? Nós somos um instituto de pesquisa, ciência e também ensino. Então, o Instituto Adolfo Lutz, ele tem um papel fundamental na vigilância em saúde. Além disso, também trabalha com pesquisa científica e tem os alunos, de mestrado e doutorado que participam dessas ações. No momento, são atendidos 38 municípios do Centro-Oeste Paulista. 38 então, mais ou menos, é uma população que abrange mais de 1 milhão de pessoas. E quais são esses diagnósticos, essa vigilância em saúde que o Adolfo Lutz faz? Desde as arboviroses, a dengue, por exemplo, certo. Meningite, tuberculose, leishmaniose, então doenças de interesse em saúde pública. Na época da pandemia do Covid, foi fundamental nossa participação nesse diagnóstico e principalmente para resolver de forma rápida, Então, para ter uma resposta rápida a esses eventos complexos de saúde pública. Agora, você tocou num ponto importante que o Instituto, a instituição do Adolfo Lutz foi muito importante durante a época da pandemia e a unidade de Bauru também estava nesse contexto, também não foi diferente. Fala um pouquinho dessa época que você e toda a sua equipe estiveram aí praticamente mobilizados o tempo todo aí para agilizar a questão do diagnóstico dos exames da Covid.
Então foi um momento bem difícil, né? Eu acho que para todos, né? Mas foi de muito aprendizado na época. Então logo em abril de 2020, o Adolfo Lutz ele já se estruturou, porque ele já tinha uma estrutura para outros vírus, né? Por exemplo, o vírus da influenza, já fazia o diagnóstico de vírus da influenza, e daí começou logo em abril a realizar também aqui em Bauru. Então foi pioneiro, né? São Paulo foi o pioneiro em março, mas logo em abril Bauru já começou com esses exames e foi realizada uma força-tarefa enorme, né, para dar conta de mais. Teve momentos que foram realizados mais de 4.000 exames por dia. E daí a gente teve a participação também de outras instituições, como a USP, o Instituto Lauro de Souza Lima, para dar resposta rápida, né, para ter resultado rápido para essa população. Então a gente trabalhava de final de semana, trabalhava em feriados, trabalhava à noite, de madrugada, enfim, trabalhava todo o tempo para dar resposta para os munícipes. Agora eu acredito que tenha sido aí a maior experiência da senhora, porque a senhora assumiu a gestão do Instituto em 2018, a Covid aí surgiu em 2019, mas acho que o grande pico da pandemia foi entre 2020 e 2021, quer dizer, a senhora praticamente aí com 2 anos à frente da unidade de Bauru do Instituto, acho que foi o maior desafio da sua carreira profissional até hoje, né? Isso, com certeza, e eu falo até hoje que a pandemia deixou essa lição, que daqui para frente outra pandemia, né? Eu espero que não ocorra outra pandemia, mas a gente já está preparado, já tem essa participação, né? Foi muito intensa essa participação, então a gente aprendeu muito com essa pandemia e o uso de tecnologias, então a gente teve que se adaptar naquele começo que não tinha material, não tinha máscara para a população, não tinha insumos para todo mundo, não tinha o diagnóstico ainda. Hoje é muito simples o diagnóstico, a gente tem o diagnóstico por teste rápido, sim, mas naquele começo da pandemia não tinha o desenvolvimento, né? A tecnologia não tinha sido desenvolvida, a gente não tinha ainda as vacinas, né, naquele momento, então era um momento de muito aprendizado que serve para o futuro também, para a gente prever o futuro também. A senhora lembra assim de alguma história que marcou muito, enfim, que a senhora vivenciou, alguém da sua equipe que trouxe realmente muita emoção, que sensibilizou a todos lá do Adolfo Lutz? Tem alguma coisa que realmente marcou acima da média nessa fase da pandemia? Eu acho que várias famílias, né? Então, eu sempre falo isso, que muitos dos nossos exames, a gente via naqueles exames, não números, não positivos e negativos, mas a gente pensava na família por trás daquele paciente. O que a família, num resultado positivo, significa para a família, como se fosse um ente nosso querido. Então a gente pensava dessa forma. Então vamos dar uma resposta rápida, porque pode ser meu filho, meu amigo, meu irmão, minha mãe. Então essa era a preocupação nossa de dar uma resposta para a população. Certo. Agora, para quem não sabe, a unidade do Instituto Adolfo Lutz está muito bem localizada ali, vizinho ali da DRS, que é a Regional de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, próximo do AME, Bauru também. Fala para a gente, diretora, como é que está a estrutura hoje, questão do prédio, de recursos humanos e até de equipamentos lá. Como é que é o dia a dia de vocês lá? A gente teve uma boa reforma, então antes da pandemia teve uma reforma da estrutura física. Com a pandemia a gente tem muitos equipamentos, né, de alta tecnologia, de inovação, equipamentos que agilizam muito o diagnóstico. Nós contamos atualmente com 38 funcionários para atender toda essa demanda. É um número suficiente ou não? Então, isso que a gente sempre gostaria, né, de ter um número maior de funcionários, então, que tenham mais concursos públicos, porque o Instituto Adolfo Lutz é um órgão público, então os funcionários eles são por concursos públicos, então a gente espera que logo tenhamos mais vagas, né, principalmente porque tem um pessoal novo, inclusive ex-alunos, né,
que se especializaram e que agora necessitam de estar no mercado de trabalho. Então, para absorver esses novos alunos, né, que têm experiência, né, na área. A gente conta com um programa de aprimoramento profissional e a inserção desses alunos seria fundamental no mercado de trabalho. E quais são as áreas aí que a senhora acha que tem uma carência grande ainda, que seria, o Estado teria que olhar assim, né, com um olhar mais clínico realmente para tentar ampliar aí até os serviços e as atribuições da unidade de Bauru? Então, a gente tem uma área importante da vigilância em saúde, que é as arboviroses, a tuberculose e a parte de fungos, que é a micologia médica. Então, são esses pontos, né, além da leishmaniose, que é uma doença muito... que algumas pessoas não conhecem, mas aqui em Bauru, essa doença, ela acomete, tem um número significativo e a gente tem feito pesquisas para que tenham soluções para a leishmaniose. Então, essas áreas ainda necessitam, né, de novos funcionários, bem como a área também de vigilância sanitária. Ou seja, para análise de qualidade de água, qualidade do leite humano, por exemplo, dos alimentos. Então, são áreas que ainda necessitam serem ampliadas. Agora, recentemente a gente conversou com a senhora, numa entrevista aí, numa reunião que a senhora participou, né, com vários gestores municipais, convidados inclusive pela Regional de Saúde aqui de Bauru, pela DRS 6, e a senhora falou de um novo equipamento que chegou aqui na unidade do Instituto Adolfo Lutz. Fala pra gente aí qual é esse equipamento e para que ele serve aí no sentido do trabalho de vocês, do dia a dia lá. Então, são tecnologias novas, né, que nós recebemos com inovação tecnológica para você conseguir, um equipamento moderno que a gente fala que é PCR em tempo real, ou seja, por exemplo, para tuberculose era algo muito trabalhoso, que tinha que fazer cultura, às vezes demorava 45 dias para ter o resultado daquele meu diagnóstico. Esse equipamento, eu coloco a amostra nesse equipamento, em 45 minutos eu tenho o resultado. Ótimo. A gente tem um outro equipamento que é de extração desse material genético, que no começo a gente fazia 5, 8 amostras por vez. E atualmente, com esse equipamento, ele otimiza para 92 amostras em 2 horas. Poxa. Então, isso melhora muito a resposta com soluções muito mais rápidas e eficazes. Certo. A gente acompanhou essa reunião, né, feita junto com tanto aos novos gestores municipais, quanto também aos que foram reeleitos, né, recentemente lá na sede da DRS. A senhora foi até uma palestrante lá como convidada, e a senhora foi expor realmente, colocar à disposição o Instituto desses 39 municípios da nossa região? Sim, porque nós somos parceiros dos municípios, né? A gente está na base da vigilância, na vigilância epidemiológica, na vigilância em saúde, né? E daí a gente tem que dar suporte para esses municípios. Então, algumas ações, alguns programas que os municípios eles participam, eles têm o suporte do Instituto Adolfo Lutz no diagnóstico e nessa vigilância. E vocês são muito, no dia a dia, vocês são muito procurados aí pelos municípios, pelos secretários ou diretores de saúde, enfim, tem realmente um diálogo constante? Sim, eu até falo que os gestores municipais, eles têm o meu WhatsApp, porque muitas vezes a demanda é urgente, né? E eles acabam entrando em contato diretamente comigo para... então, os gestores, eles entram em contato com dúvidas, né? Às vezes tem algumas dúvidas simples ou às vezes dúvidas mais complexas em relação aos programas, né? O programa de leishmaniose, por exemplo, a gente tem um programa de leishmaniose canina que os municípios eles participam com inquéritos caninos anuais, então tem que ter um planejamento. A gente fez recentemente uma capacitação com os médicos veterinários desses municípios para uma recapacitação mesmo, né? Para eles estarem sempre atentos, né, à problemática das leishmanioses. E a equipe da senhora que vai até os municípios, eles que vêm até aqui, como é que é feita essa logística aí?
Então, na verdade, em relação ao diagnóstico, os municípios trazem as amostras e a gente processa as amostras. Quando tem recapacitações das equipes municipais, são atendidas no Adolfo Lutz, mas caso haja necessidade, o Adolfo Lutz ele vai fazer visitas técnicas no município para ver características laboratoriais, por exemplo, de biossegurança, infraestrutura dos laboratórios, o desenvolvimento da técnica, como que utiliza a técnica, e a gente dá esse suporte para eles também. O Instituto é aberto, por exemplo, se uma escola, os estudantes quiserem conhecer, é possível, de repente, agendar com a senhora, com a sua equipe lá, uma visita ao Instituto Adolfo Lutz? Nós temos algumas universidades aqui em Bauru que entram em contato, né, conosco, os professores, principalmente professores de estágio, né, para levar os alunos, como o Instituto ele trabalha com diagnóstico, tem que ser alunos já dos últimos anos de cursos de graduação da saúde, mas há a possibilidade desses professores agendarem essas visitas técnicas. Recentemente a gente teve uma visita técnica da Unip um pouco antes da FIB também, de 2 universidades daqui de Bauru. Então é bem possível, e sendo que muitos desses alunos que são do último ano, depois eles optam por fazer nosso curso de especialização. Então esse ano nós temos 4 alunos que conheceram o Instituto dessa forma, com uma visita técnica, e estão realizando o curso de aprimoramento no Adolfo Lutz. Neste momento, qual que é a principal demanda de vocês lá no dia a dia? O que vocês estão se dedicando mais? Continua sendo aí a questão da dengue, o tempo esfriou um pouquinho, diminuiu talvez aí o número de casos, né? Bauru já tem também, aí está entre as 7 cidades que mais óbitos teve de dengue ao longo deste ano. Enfim, o que mais tem preocupado a senhora e a sua equipe no momento? Na verdade, a gente sempre está... uma doença, ela aumenta um pouco, depois diminui. Então, momentos atrás eram as arboviroses, a dengue, então no começo do ano, por fatores climáticos. Então, isso é importante a gente também pensar, né, nesse conceito de as alterações climáticas. Então, no começo do ano estava bem evidente o diagnóstico dengue e outras arboviroses também, e nós conseguimos identificar aqui em Bauru um sorotipo que não estava circulando no município. Mas agora, né, a gente tem um pouco dessa mudança, então aumenta os casos de influenza, por exemplo, né? Então a gente tem também essa demanda nesse momento, um aumento da demanda também para os vírus respiratórios de uma forma geral, e outras doenças que sempre se mantêm da mesma forma. Muitas pessoas acham que tuberculose é algo do passado, pelo contrário, a gente tem um número muito alto de exames relacionados ao diagnóstico de tuberculose. E é esse mesmo diagnóstico de tuberculose que a gente tem esse equipamento, né, novo para ter um diagnóstico rápido. Então, assim, a gente tem variações, mas sempre tem um caso de meningite, sempre tem um aumento, uma diminuição entre as arboviroses, os vírus respiratórios. A gente sempre trabalha o ano inteiro. Sim, com certeza. Vocês têm diálogo também? Como é que a senhora vê agora essa questão, por exemplo, aí que surgiu, está até tendo uma discussão de um outro instituto, do Butantan, que está tendo aí a possibilidade de ter uma vacina contra a gripe aviária. A Anvisa, inclusive, acabou de aprovar aí testes de humanos. Eles vão até começar agora a fazer um levantamento, né, de pessoas aí de até 59 anos para testar em humanos. Enfim, acredito também que o Instituto Adolfo Lutz tem uma preocupação constante também de estar procurando desenvolver vacinas. O Instituto Adolfo Lutz, ele é como um irmão do Instituto Butantan. Nós somos um instituto de pesquisa, né? O Butantan, ele é responsável pelo desenvolvimento de vacinas. Sim. Então, principalmente agora da gripe aviária, né? Eles estão nesse desenvolvimento.
Em contraponto, o Adolfo Lutz, ele já desenvolveu a parte do diagnóstico, então a gente já tem implementado o diagnóstico da gripe aviária. Então, o Instituto Butantan, ele trabalha com o desenvolvimento de vacinas e o Adolfo Lutz com o diagnóstico. Então, já em São Paulo já tem esse diagnóstico que já está em execução. São parceiros efetivos, então, um casamento perfeito aí. Isso, são irmãos, né? Então, os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, a gente tem o Instituto Butantan, o Instituto Lauro de Souza Lima, aqui em Bauru, o Adolfo Lutz, vários outros institutos de pesquisa, né? Tanto na área de saúde, mas da agricultura também, que são irmãos no desenvolvimento, cada um com a sua expertise, né? Sim. Tirando Bauru, que é a maior cidade da nossa região central aqui, né, com quase 400 mil habitantes, tem alguma outra cidade da região que chama a atenção do Instituto Adolfo Lutz para algum tipo de problema de saúde pública neste momento? Nesse momento, né, a gente atende os 38 municípios, a gente já teve algo pontual, né, que alguns municípios, em Jaú, em Lins, na região de Bauru, mas hoje a gente fala que os 38 municípios a gente atende todas as doenças, né, não tem nada assim específico nesse momento. Todas essas questões que estão sendo avaliadas pelo Instituto Adolfo Lutz. A gente falou, a senhora tocou aí rapidamente questão de vacinação, né? Gostaria que a senhora falasse como gestora do Adolfo Lutz, mas também como pesquisadora, da importância, né, da vacina à população, seja para qualquer tipo de doença. Enfim, a gente, né, vê aí hoje para várias doenças, inclusive da própria gripe, aí, com índices ainda não tão satisfatórios assim. Enfim, da gente voltar a lutar realmente para essa cultura de reverter essa situação, para que a população continue acreditando, como num passado não muito distante, de se vacinar para as mais variadas doenças. Eu sempre, como pesquisadora, como gestora, mas como pessoa também, eu sempre fui muito a favor de todas as vacinas, porque é fundamental. Então, eu fico assustada com a quantidade de fake news contra vacinas. As vacinas, para quem é de um tempo não tão distante, uns 20, 30 anos atrás, que viu pessoas com as consequências de uma poliomielite, com outras doenças que poderiam ser minimizadas com vacina, e hoje as pessoas não querem a vacina porque acham que vai alterar. Por diversas fake news, acham que não é necessário, pelo contrário, a vacinação ela é fundamental, e as baixas coberturas vacinais, teria que ter novamente campanhas para aumentar a vacinação no Brasil, porque o Brasil sempre foi um exemplo, né, de metas em termos de vacinação. Eu mesmo, doutora Virgínia, eu nasci em 1967, em Campinas, e em plena pandemia da meningite na época, né, que também foi muito forte no país. Minha mãe sempre contou que eu fiquei 13 dias praticamente duro no hospital lá, não mexia a coluna, não mexia nada, desenganado até pelos médicos na época. E segundo ela, foi realmente uma questão divina ali que eu consegui sair daquele quadro e voltar à normalidade e estar presente aqui, prestes a completar 58 anos. Mas teve essa pandemia da meningite, lá na década de 70, né, que foi muito grave também. Não tão grave quanto essa Covid-19. Aliás, falando em Covid-19, até se a senhora quiser voltar a falar sobre a meningite, nós estamos ainda convivendo com a Covid-19, né? Exatamente. E meningite, pensa que não existe, mas está voltando também. Sim. A gente tem casos de meningite, surtos de meningite no estado de São Paulo, e isso é muito importante. E da Covid, a gente verifica que quais são os grupos que ainda têm maiores complicações ou até óbito. Os que não
se vacinaram. Sim. Então, ainda tem públicos que não se vacinaram e daí, como a Covid continua, né, são grupos que estão mais propensos a terem complicações em relação à Covid. Influenza também. Sim. Esse ano, algumas pessoas falam, a gripe esse ano está mais forte, né? Mas quem tomou vacina está sempre tendo uma gripe mais branda. Então, isso também não é que a vacina vai eliminar a chance de ter a doença, mas as consequências, né, de uma internação, de algo mais grave, ela fica minimizada. Tá aí. Para você que ainda não tomou 4 doses, né, como eram suficientes aí no ápice da Covid, eu, por exemplo, tomei as 4 doses, né? Até hoje não sei se eu peguei o vírus ou não, graças a Deus não tive nenhum problema mais grave em relação à Covid-19, mas fica aí o alerta, né? Vá se vacinar, não só para a Covid-19, mas para as outras vacinas que estão à disposição nas unidades de saúde de Bauru, também da nossa região, gratuitas. Acredite na vacina. E quem está falando não é o jornalista Amantini ou o cidadão Amantini, mas é a diretora do Instituto Adolfo Lutz, pesquisadora, cientista, que não apenas recomenda, né, convoca, conclama a população para continuar acreditando na vacina, para que não haja casos graves, principalmente na nossa região aqui, que, né, o pessoal às vezes reclama da falta de leitos hospitalares, né, para as doenças mais complexas, mas obviamente uma pessoa que não é vacinada está sujeita a contrair uma doença que pode se transformar num futuro uma doença mais grave e de repente até perder a vida pela falta de uma vacina. Nós voltamos em breve, vamos fazer aqui um intervalo muito rápido e voltamos daqui a pouquinho com a diretora do Instituto Adolfo Lutz, da unidade aqui de Bauru, a senhora Virgínia Bodelão Requini Pereira. Não saia daí, voltamos já. Olá para você, telespectador, telespectadoras. Como eu disse, um brevíssimo intervalo e voltamos agora a falar com a diretora da unidade do Instituto Adolfo Lutz, aqui de Bauru, a senhora Virgínia Bodelão Requini Pereira. E nós voltamos agora nessa segunda parte do programa, falando com ela sobre um importante projeto de pesquisa aí que foi realizado recentemente pela unidade aqui de Bauru, que é em relação ao combate à leishmaniose. Fala pra gente como é que foi esse projeto de pesquisa, por gentileza, diretor. Antes de falar da leishmaniose, né, eu acho importante a gente tocar no assunto de saúde única, né? Que certo. Às vezes pode ser algo longe ou irreal, mas é algo simples. Que a saúde, a gente tem que pensar na saúde envolvendo não somente o humano, mas também o meio ambiente e os animais. Então, esse é o ponto de partida desse projeto, né? O envolvimento de uma forma, no contexto de saúde única. Certo. Então, esse projeto, ele contou, né, com o financiamento da FAPESP, e foi realizado um grande inquérito canino. O que é um inquérito canino? Os funcionários da prefeitura que trabalham, né, na vigilância da leishmaniose aqui no município de Bauru, eles foram casa a casa para coletar a amostra desses animais, dos cães, né, com suspeita de leishmaniose visceral, que é um problema de saúde pública aqui no município. E nessas casas foram coletadas essas amostras e os animais foram encolerados. Certo. Encolerados para se protegerem do mosquito que transmite a leishmaniose. Então foram mais de 6.000 animais encolerados nesse período. E o interessante é que os índices de leishmaniose canina no município de Bauru ao longo dos últimos anos baixou drasticamente. Então foi uma ação muito eficiente que tem mostrado resultados eficientes para a população. Agora, a senhora comentava com a gente, parece que até foi uma surpresa que as pessoas aí
com menos condições socioeconômicas é que deram uma resposta mais positiva a esse trabalho? Exatamente. Então, foi feito um trabalho de educação junto com essa comunidade e eles aceitaram de uma forma muito legal a coleira. Eles cuidavam muito desses animais e nessa população as coleiras teve uma eficácia superior. Ou seja, esses munícipes, eles tinham cuidado dos seus animais e foi possível, porque principalmente em regiões que tem a população com renda baixa, você iria pensar o contrário. E Sim. Não, é uma população ativa, é a população que está empenhada também, ela sabendo o que significa a leishmaniose, então ela tendo a instrução do que é a leishmaniose canina, ela deu uma resposta muito interessante nesse projeto. Tá aí. Olha aí que informação importante que a diretora do Adolfo Lutz está trazendo para a gente aqui. Né? Muitas vezes há um preconceito em relação às pessoas em vulnerabilidade social ou com uma condição inadequada, socioeconômica falando. A senhora tocou num ponto importante, quer dizer, a população, quando bem informada, que esclarece de fato o trabalho que vai acontecer, o programa que vai ser executado, o pessoal responde sim, é uma ação cidadã, inclusive, né? Quer dizer, a senhora mesmo está dizendo que teve uma resposta muito mais efetiva com essa população considerada de baixa renda junto aos seus, que são tutores dos seus animais, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente caminha junto com essa população, né? Então, com cuidado e mostrando essa empatia, esse compromisso mesmo, né? Qual é o compromisso dos pesquisadores? Qual é o compromisso da ciência? É estar junto ao público, é ter respostas para esse público. Então, se tem um problema de saúde específico, como que a gente vai resolver? Como que vai melhorar esse problema? É com essas respostas, então, com o uso da coleira, os exames periódicos nesses animais e a gente delimitar. E além disso, foi feito um mapeamento com ferramentas digitais e de georreferenciamento de equipes de outros países. Então, teve até a participação de pesquisadores da NASA no começo desse projeto para delimitar áreas de interesse no município. E tem algum outro projeto similar, algo parecido, voltado para a prevenção de outras doenças? Enfim, tem alguma coisa que a senhora está dialogando, enfim, para colocar em prática também outros projetos, outras experiências como esse da leishmaniose? A gente tem um outro projeto iniciado recentemente. Eu já trabalhei com animais silvestres mortos por atropelamento. Já trabalho há um bom tempo com isso, desde a época do meu doutorado. Certo. E atualmente a gente está com um projeto de detecção de vírus respiratórios nesses animais. E a gente fez uma parceria, né, com pesquisadores de outras universidades, inclusive com parcerias no exterior, com um grupo de pesquisas do México, certo. Que eles têm uma expertise, né, nessa área de localização de geoprocessamento. Então, o que esse projeto ele beneficia? A gente imagina animal silvestre atropelado, só a problemática do atropelamento, dele ter um problema, você está passando na estrada e se atropelar esse animal e provocar algum acidente com o seu carro, alguma coisa. Mas não, eles vão mostrar também os patógenos, os micro-organismos. Então, se eles estiverem infectados, a gente vai conseguir rastrear isso. Sim. Então, é uma alternativa de pesquisa, a gente vai usar animais que a gente não vai precisar eutanasiar esses animais, então animais que já estão mortos por atropelamento, então é uma ferramenta, é um material biológico fundamental para estudos e ao mesmo tempo a gente vai conseguir identificar vírus importantes respiratórios. Qual a importância dessas descobertas? No Covid, por exemplo, a gente
iniciou o Covid, não foi nos animais? Sim. Então eles vêm dos animais, podem vir de animais silvestres, morcegos ou outros animais. Então, isso é muito importante. A gripe aviária agora, né? A gente está com a problemática da gripe aviária. Então, elas estão primeiro nos animais. Então, essas zoonoses, elas estão relacionadas tanto com o humano, com o animal. Então, a importância desse estudo para a gente prever, né? Prever doenças também em humanos e ter essa relação também com o ambiente. A senhora tocou num ponto importante, a gente leigo, claro, quando se há um atropelamento com um animal silvestre na pista, primeira coisa, aciona a polícia ambiental, né, para socorrer o animalzinho quando está, obviamente, com vida ainda. Outra coisa que a gente tem notado bastante, principalmente em relação a onças pardas, né, cada vez mais os animais silvestres vindo para os centros urbanos, também mostrando aí a falta de alimentos que eles têm no habitat natural deles. Enfim, como é que a senhora vê essa questão toda também das mudanças climáticas, a própria ação do homem com a prática, às vezes, de monoculturas que acabam aí tirando o alimento desses animais silvestres? Exato, na verdade, nós que invadimos o habitat dos animais, né? Porque constrói-se estradas. No Brasil, a gente tem poucas estradas com corredores, né, para passagem da fauna. Então, o correto seria ter pontes com vegetações para essa fauna atravessar de um lado para outro em busca de alimentos. Então, são poucos esses corredores de fauna e muitos animais que algum tempo atrás não estavam em constante contato com os seres humanos, atualmente estão. Então, a gente verifica muitos animais, os gambás, por exemplo, nas cidades, né? E gambás é uma fonte de algumas doenças, né? Não é para a gente sair... outra coisa que a gente fala, não é para a gente sair matando a fauna silvestre, né? Sim. Mas eles são vítimas como os seres humanos também. Então, eles também ficam doentes. Os animais silvestres, eles ficam doentes. E então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de ter alternativas para que essa população ela esteja no seu ambiente natural. Então, que tenha preservação das florestas, que tenha preservação do meio ambiente, que ofereça, né, a alimentação, para que não ocorra desses animais. Muitas vezes a gente vê tamanduás bandeiras, né, atravessando, né, onças pardas. Às vezes vê reportagens por aí de onças dentro de casas, né, invadindo no quintal das casas. Então, para evitar que ocorra esse tipo de alteração, que eles fiquem no lugar que é de direito deles, a natureza. Tá aí, ó, diretora do Instituto Adolfo Lutz, Dona Virgínia, além de pesquisadora, pelo que eu estou vendo aqui, também ambientalista, defensora, inclusive, da nossa fauna aqui da nossa região de Bauru. A senhora tem animal em casa também? Então, eu nesse momento eu não tenho animal, tenho plantas. Então a gente tem as plantas para pensar também. Mas como bióloga, né? Bióloga, a gente tem esse apelo, né? Pela preservação, e eu acho que não somente o biólogo, mas na atualidade a gente tem que pensar em todas as vertentes, auxiliando, né, nessas problemáticas. Não somente o biólogo, no caso das doenças, não somente o médico, não somente nos animais o veterinário, mas o professor, que é muito importante, porque o professor ele está lá auxiliando, né, os pequenos, né, a ter essa conscientização, a ter essa conscientização e ter algo mais. E outras áreas também, os enfermeiros, os farmacêuticos, e não somente o pessoal da área da saúde, o pessoal do marketing, o pessoal do jornalismo. Eu acho que é fundamental toda essa equipe está mostrando, né, e instruindo a população para as coisas boas que têm que ser feitas em prol não somente da saúde pública, mas do meio ambiente também. A senhora tem total razão nisso, inclusive, né, há vários estudos aí de especialistas que dizem que para mudar uma geração, mudar comportamentos para melhor,
obviamente, precisa investir bastante na criança, né? Lá na primeira infância, na creche, no ensino infantil, é aí que se muda comportamento, né? A senhora também acredita nesses estudos? Sim, até a gente está com um outro projeto em parceria com a Unesp de Botucatu, uma pesquisadora, que chama Consciência, Poxa. que é a conscientização baseada na ciência. Então, trabalhando com alunos de ensino fundamental, de 5º, 6º ano, de assuntos relacionados a essas zoonoses, então doenças importantes. E como que está sendo feito? Por meio de brincadeiras. Então, jogos, atividades lúdicas, representação teatral. Sim. Internet, agora os jovens estão muito baseados em internet, então colocar também nas redes sociais. Então, textos nas redes sociais para que tenha uma interação com essa geração, para que eles se identifiquem também e aprendam um pouco, né, sobre, tenham consciência. A gente falou há pouco aí da gripe aviária, tá na nossa região. Chama atenção alguma coisa, está tudo controlado, enfim, tem alguma cidade, alguma coisa que chama atenção no momento em relação à gripe aviária? A gente está alerta, né? Então, com todos os protocolos prontos para que, caso tenha alguma amostra suspeita, estejamos vigilantes. Mas nenhuma suspeita até o momento. Então, isso é um bom sinal que na nossa região não temos suspeitas em relação à gripe aviária. Vetor principal, que é frango de granja, também é possível pegar a gripe aviária? Isso. Os animais principais aí, porque tem muita granja na nossa região, né? Sim, mas a vigilância, então a vigilância sanitária, ela está bem atuante para tentar bloquear e não chegar. O que a gente teve recentemente, né, outra doença, né, foi a febre amarela. Não tivemos a gripe aviária, mas tivemos alguns casos no estado de São Paulo da febre amarela. Certo. Então, tem pesquisadores indicando, né, essa rota de disseminação da febre amarela, que começou lá no norte do país e veio caminhando, veio descendo para... agora estava no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, e vem aqui para essas rotas de disseminação do estado de São Paulo. Bom, conversando com a senhora, me parece que a senhora, obviamente, é muito atenta, não apenas a fazer a gestão no dia a dia do Instituto, mas muito atenta também à pesquisa e realmente ao que pode acontecer nos próximos dias e meses em relação, ficar monitorando o tempo todo esse tipo de problema e conversando, acredito, com as outras gestoras das outras unidades do Adolfo Lutz e até com a Central em São Paulo. Isso, na verdade lá em São Paulo tem até um centro específico, que é um centro de respostas rápidas, certo. Que ele está monitorando, né, ele monitora o que pode acontecer de diferente para que a gente tenha um alerta e consiga responder. Esse ano, por exemplo, em relação à dengue, né? Então a gente não tinha os exames aqui em Bauru para identificar os tipos, os sorotipos de dengue. E foi exatamente esse centro de respostas rápidas que, olha, vamos começar a fazer esses exames nos regionais para a gente ver se consegue, porque está tendo uma suspeita por aí. E daí teve a suspeita e a gente identificou esse sorotipo tipo 4 no município de Bauru. É claro que com mais, não vou dizer precisão, mas com mais trabalho de pesquisa, mas esse centro, comparando assim de forma bem genérica, como se fosse uma defesa civil para prevenir o tempo nos próximos dias, quer dizer, esse centro atua no sentido realmente de alertar vocês o quanto antes do que pode vir nos próximos dias ou meses? Isso, em relação às doenças. Então, em vez de ser um centro meteorológico, né, que vai identificar a chuva, é um centro que vai identificar padrões que estão sendo alterados nas doenças. Então, por exemplo, agora são realizadas pessoas que têm sintomas
sintomas de dengue, eles tem uma porcentagem que são feitos uma bateria de exames. Não é dengue, então é feita uma bateria de exames. E daí pode se descobrir um outro vírus, Oropouche, pode descobrir um maiaro, então além de dengue, zika, chikungunya, outros vírus. Então faz uma amostragem, né, para a gente conseguir circular esses outros casos que podem aparecer. Bom, com uma carreira aí como pesquisadora, também como gestora do Instituto Adolfo Lutz aqui, como é que a senhora vê a questão dos investimentos hoje no país em relação à pesquisa, em relação à ciência? Isso é algo que um país, se não investir em educação e ciência, ele está fadado a ficar, não ter avanços, né? Então, com certeza é necessário aumento nos investimentos. Nas agências de fomento, a gente tem aqui uma grande agência de fomento que é a FAPESP, mas tem outras, né, federais, CAP, CNPq e o próprio poder público, né, que pode investir. Uma das formas de investimento é a contratação de novos pesquisadores. Então, tem as universidades que estão formando mestres e doutores, e esses mestres e doutores que têm uma alta capacidade, né, de solução de problemas, que estão muitas vezes indo para fora do país em busca de oportunidades, porque não são abraçados nem nas universidades, nem nos institutos de pesquisa aqui do nosso país. Então, precisa mais investimento para ter essas pessoas aqui no país, e investimento em infraestrutura e RH principalmente. Até porque a gente percebe que quando, né, há investimentos, a gente está vendo realmente vários institutos aí descobrindo coisas, vários bons projetos, sempre com brasileiros envolvidos, né? Mesmo que em parceria com outros pesquisadores de outros países, mas brasileiros avançando, quer dizer, mostrando que realmente, quando se investe em ciência, tecnologia, inovação, a gente nota que realmente os brasileiros não perdem para ninguém em relação comparado a outros países até de primeiro mundo, né? Não, e isso foi demonstrado em muitas pesquisas científicas. Eu tenho alguns pesquisadores, alguns colegas pesquisadores, que na época da Zika, né, que o Brasil foi o polo, foi o pioneiro, e ele superou vários outros pesquisadores. Então, tem pesquisadores fantásticos, né, em diversas áreas aqui que estão despontando, e além disso, o brasileiro é muito criativo, né? O pesquisador, ele já tem esse algo a mais, né, de buscar a solução, mas a criatividade também. Então, às vezes, se a gente não consegue de um jeito, né, a gente dá uma alternativa para conseguir realizar essa pesquisa, uma alternativa mais barata, né? Muitas vezes a gente não tem como conseguir um reagente importado, o Brasil inventa algo aqui para ser mais viável para realizar a pesquisa. Até curiosidade, a gente recebe aqui praticamente toda segunda-feira uma equipe aqui de endemias, no caso da dengue, são sempre 2 ou 3 senhoras que vêm, né, servidoras municipais, e fala que vem armar uma armadilha, estão usando aí uma tecnologia nova para tentar matar exatamente o mosquito da dengue, não sei se é o macho ou a fêmea, que ajuda a transmitir a doença, mas toda segunda-feira elas vêm aqui armar ou desarmar uma armadilha. A senhora tem conhecimento dessa? Parece que começou em Marília, agora está vindo aqui para Bauru. Isso, são alguns grupos de pesquisa, isso eu não participo dessa pesquisa, mas sei dessa pesquisa. É isso, algumas pesquisas feitas em universidades, né? A tecnologia ela
ela é deixada para os municípios, e isso é uma das tecnologias. Tem algumas tecnologias de liberar algum tipo de substância que atrai só os machos, só as fêmeas. Então, tem alguns projetos em desenvolvimento exatamente para isso, alternativas mais baratas e viáveis que o próprio... o controle, né, de endemias ele pode realizar de uma forma fácil na hora que vai colocar as armadilhas nos locais. Tá. Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa, mais uma edição do Viva o Voto. Tivemos aqui a grata satisfação de estar recebendo hoje a diretora da unidade do Instituto Adolfo Lutz, aqui de Bauru, a senhora Virgínia Bodelão Riquini Pereira, que saiu lá de Cerqueira César, hein? Uma cidade de 20 mil habitantes, um pouco maior que a minha Itapuí, aqui próximo de Jaú. Desafio grande, fez graduação, mestrado, pós-graduação, pesquisadora e agora, desde 2018, assumiu aí a gestão do Adolfo Lutz. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a população de Bauru, da nossa região, principalmente, né, no sentido de conscientizar mais uma vez da importância da vacinação, seja para qualquer tipo de doença, enfim, que a senhora aproveite esse espaço aqui, que também é uma TV educativa. Nós estamos aqui cumprindo, né, o nosso dever de uma concessão pública no sentido realmente de ajudar a contribuir, né, a resolver problemas, a debater propostas, né, e soluções, obviamente, desses problemas. Então, que a senhora fique bem à vontade no sentido de conscientizar a população e deixar uma mensagem geral aí para o público de Bauru e da nossa região. Eu agradeço primeiramente o convite e agradeço quem está assistindo, né, o programa, porque no mundo atual que a educação, um programa que fala de educação, muitas vezes ele não é lembrado. Então, você que está assistindo, você é o modificador, né? Você que está vendo o que a ciência, né, a ciência pública faz e quando ela faz realmente, né, quando ela tem uma voz, e você vai ser a voz para compartilhar com os seus familiares, com seus amigos, com as crianças ao seu redor, que isso realmente muda a realidade. Então, isso que é importante para você que está aí do outro lado, pensar e fazer realmente de um mundo melhor com ciência, tecnologia, inovação e educação. E nesse contexto, obviamente, está as campanhas permanentes de vacinação. Isso, eu reforço novamente que é fundamental reforçar sobre a importância, né, de todos se vacinarem. Tá, então, muito obrigado à diretora do Instituto Adolfo Lutz, a senhora Virgínia, obrigado por ter atendido ao nosso convite e obrigado a você, telespectador, telespectadora, que ficou com a gente até agora. Em breve nós voltaremos a nos ver, a nos falar com outro convidado ou convidada em mais uma edição do Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas. Um forte abraço.